Amém. Bom dia, paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E Ele tem nos trazido até aqui. Muitos são os empecilhos, as coisas que acontecem, tentando, impedir o povo de Deus de congregar, de estar junto. Mas louvado seja Deus que estamos aqui. Hoje já Batista está trabalhando, Josa viajando, é aniversário da Camila, uma igreja pequena. Quando começa a faltar um, leva outro, esvazia. Mas nós somos felizes, né? Hoje temos o pessoal da Parangaba aqui conosco, vão ministrar o louvor. E muito obrigada, viu? Deus abençoe, é um prazer ter os irmãos da nossa igreja irmã. Vamos começar com o Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A promessa de Deus é para a comunidade. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu grande amor, por este momento em que estamos aqui. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda, nos recebe na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nos ensina esta manhã. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas e fale conosco. Muito obrigada, Senhor, no teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nossa alegria estarmos aqui esta manhã louvando ao Senhor, gostaria de convidá-los a toda a igreja a louvarmos a este Deus. O Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O Salmo 40 ele diz que o Senhor colocou em nós um novo cântico, que possamos louvar a Ele este novo cântico, novidade de vida, e o Senhor possa estar presente todos os dias em nossas vidas. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Sempre exaltado seu nome, eu louvarei.
nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Só pra te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano mais
chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Amém. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem nos sustentado e tem nos abençoado de tal forma que nada tem nos faltado, tampouco a sua igreja. Amém? Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Vamos orar consagrando. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de estar diante de Ti nesta manhã. Obrigado por cada um que está aqui, meu Pai. Que Tu continue abençoando, meu Pai. Que Tu continue derramando da Tua graça, do Teu amor sobre a vida de cada um, meu Pai. E em especial as pessoas que vão dizimar, que ofertam para o Teu reino, para o crescimento do Teu reino. Em nome do Teu Filho amado, muito obrigado, Senhor. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você
Amém. Vamos orar pelas crianças, vão para o cultinho. Amém. Podem vir até aqui. Amém. Fechar os olhinhos, né? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida das crianças. Toma nas Tuas mãos, Jesus, ajuda, guarda, abençoa, de tal forma que os pais, a igreja venha contribuir, o ministério infantil, que sejam criados no temor do Senhor. Guarda do mal, Senhor. Abençoa. No Teu nome, amém. Podem ir. Amém. Aleluia. Pronto. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós temos reunião na igreja presencial às terças e às quintas, às 19h30. Terça-feira é nosso culto de oração e quinta, nossa escola bíblica. Amém, queridos? Todos são convidados a participar. É uma luta, mas a gente precisa priorizar o reino de Deus. A semana tem outra dificuldade, né? Que agora já se estende até o domingo, a questão do trabalho. Mas a gente precisa entender que precisamos disso. É uma questão de compreensão e as coisas vão se encaixando. Domingo, nosso culto de celebração, esse aqui, começa às 9h da manhã. Aos sábados, às 8h da noite, nós estamos fazendo uma live de oração. Até para envolver os irmãos que não estão podendo vir e dar a oportunidade de outras pessoas conhecerem a nossa igreja. Amém? Quem sabe os que moram aqui perto podem se aproximar e virem nos conhecer. Amém? Precisamos orar a respeito dessas coisas. O pessoal da Parangaba está conosco. Muito obrigada, viu, Jaelmo, seu esposo, o rapaz. A gente tinha convidado a questão de interagir um pouco mais com as outras igrejas. Amém? E os meninos atenderam o convite de bom grado. Isso é maravilhoso. Hoje vamos dar continuidade à nossa carta aos Efésios. Amém? Da última vez nós estudamos Marcos, né? O Senhor me despertou. Acredito que vai ser muito bom para nós estudarmos, dentre outras coisas, porque a gente já estamos estudando Romanos e o livro de Sofonias, né? Mas dentre esses assuntos tão ricos, estamos estudando também a Epístola aos Efésios. Paulo fala da unidade, a unidade da igreja, e fala da guerra espiritual na carta aos Efésios. E o Evangelho de Marcos. Às vezes a gente está estudando Marcos. Marcos é o primeiro evangelho. E ele é muito claro e muito direto quando ele escreve aos Romanos. Muito enriquecedor quando ele coloca aquilo que Jesus fez. Jesus pouco fala em Marcos, ele faz. Acho que a gente tem que aprender com isso. Amém? Efésios, capítulo 2, hoje, né? Versículos 11 a 13. Vamos estudar só esses 3 versículos. O Senhor nos ajude, né? Efésios 2, 11 a 13. Amém? Diz assim o texto: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos buscar entender esse texto hoje. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Jesus, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, de tal forma que venhamos entender, que venhamos interiorizar. Teu Espírito Santo venha interiorizar a Tua palavra e que sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos e nos ensina esta manhã. No Teu nome, amém. Carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, só para trazer à nossa memória, o propósito de Deus para com a sua criação. Diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na mente de Deus, ficou estabelecido o seu propósito, e Ele criou todas as coisas com o fim, o objetivo, de que todas as coisas convergissem em Cristo. É de Cristo que está falando aqui. Fazer convergir nele, num tempo determinado, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você e eu estamos incluídos nisso. Então, no capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não é pela nossa força, pela nossa inteligência, que nos aproximamos de Cristo. Nós somos feitura dele, mas criados em Cristo Jesus. É graça. Já conversamos sobre isso. E aquilo que nós fazemos, praticamos de bom, tem a ver com o que Deus fez conosco anteriormente. Aí alguém pode dizer, mas tem gente que não é religioso, não lê a Bíblia, não busca Deus, muito menos cristão bíblico, e pratica boas obras. Em certo sentido, sobre a mentalidade humana, a gente vê há vários níveis, né? De perversidade, ou até de profundeza na questão do pecado. Precisamos entender que o ser humano, mesmo caído, ainda tem resquícios da imagem e semelhança de Deus. Mas o que Deus quer para nós é bem mais excelente. Não tem a ver com pecado. É criados em Cristo Jesus. Se a parte da humanidade criada em Cristo Jesus e preparada nesse propósito, todas as coisas vão convergir em Cristo, significa que muitos não estão. É Deus quem faz. Convergir nele coisas do céu, coisas da terra. Feitura dele, criados em Cristo Jesus. O que o texto está falando? De uma nova criação. O Éden foi comprometido. A humanidade foi comprometida. Houve um desvio daquilo que Deus desejava ou colocou como propósito. E agora há uma nova criação sendo posta, né, surgindo à medida que somos feitos em Cristo Jesus.
Mas nos textos que já estudamos de Efésios, fica claro que gentios, os povos que não faziam parte da comunidade de Israel, e também os judeus, que são os israelitas, todos eles, por conta do pecado, o comprometimento que houve desde o Éden, éramos, sem Cristo, anteriormente filhos da ira de Deus. Estávamos sob julgamento. E se muitos permanecem assim, é a misericórdia de Deus, esperando o dia, né? Então, somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom e Ele tem nos separado. O que o texto nos ensina? Em Efésios 2:1, diz que o Senhor nos deu vida. Então, os gentios, o Senhor lhes deu vida. Quem está escrevendo o texto é o apóstolo Paulo, judeu da tribo de Benjamim. Quando ele diz, o Senhor lhes deu vida, ele está se referindo aos gentios. E ele já disse anteriormente, vocês antes eram mortos. Algumas pessoas acham que decidem voluntariamente de ir a Cristo. Decide sim a questão da responsabilidade humana. Mas anteriormente o Espírito Santo falou. Porque morto não decide nada. Essa é a questão. Então, ele lhes deu vida. Os gentios que faziam parte daquela comunidade, a igreja na cidade de Éfeso, também chamados de incircuncisos pelos judeus. Vamos entender um pouquinho sobre isso. No 2:3 ele disse assim, entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Ele está falando do comprometimento não só dos gentios, que ele falou no 2:1, mas também dos judeus, também nós. Então houve um nivelamento. Toda a humanidade carece do Senhor. E agora nós vamos perceber o seguinte, onde Israel, os judeus, se conectam a esses termos, porque ele disse aqui no versículo 11, portanto, lembrem-se de que no passado, vocês, gentios na carne, eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. A pessoa pega o texto bíblico, primeira vez, não tem hábito com essa leitura, ela vai achar estranho. O que isso significa? Até muitos irmãos não entendem. Onde Israel, os judeus, se conectam com esses termos, que não são nem muitos comuns nos nossos dias, e o que eles significam para nós? Incircuncisão, circuncisão. Isso remonta a Abraão. Gênesis 17:1, a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis de 1 até Gênesis capítulo 11, vem tratando com toda a humanidade. Deus cria, coloca no jardim, tem comunhão, o homem peca, cai, se rebela contra a vontade do seu Deus. Gênesis 6, destruição, dilúvio, juízo de Deus. Continuou pecando. Deus disse, espalhe-se. Espalhe-se sobre esta terra, após o dilúvio. Continuou pecando. Eles querem se juntar e não se espalhar. Gênesis 11, Torre de Babel. E o Senhor intervém novamente um juízo. Mas quando chega Gênesis 12, Deus chama um homem de uma terra idólatra e o traz, ele obedece à voz de Deus e ele vem para um determinado local. E naquele local, o Senhor faz uma aliança com ele. Interessante que ele primeiro atendeu o chamado. Gênesis 17, vamos entender um pouquinho isso. Gênesis 17:1.
Deus está reiterando aquela aliança que já foi feita em Gênesis 12. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. O último versículo do capítulo 16 fala de Ismael. Abraão e Sarai, sua mulher, eram idosos. E a promessa de Deus era para um filho e uma grande nação. Mas já fazia 25 anos, de Gênesis 12 até esse menino nascer aqui em Gênesis 17, 25 anos. E Deus se apresenta a ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Porque eles tinham feito, digamos assim, um embuste, os costumes da terra. Que já chama a atenção para nós. Às vezes a gente pede, espera no Senhor. As coisas não acontecem nem no nosso tempo, nem como queremos. Aí a gente quer dar um jeitinho e botar a mão lá na cubuca. Não é assim. Foi isso que Sara e Abraão fizeram. Deu errado. Aí Deus se apresentou: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão tem 99 anos, Sara 90. E ela já está na menopausa. Não tem mais óvulos para frutificar. Mas o que Deus diz? Ande na minha presença e seja perfeito. No versículo 5 de Gênesis 17 diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, e eu constituí pai de muitas nações. O Senhor não teme, ou então, digamos assim, ele não gagueja. Tem promessas que você está falando, você percebe que a pessoa não vai cumprir. Não existe isso em Deus. E ele reitera toda a sua promessa. Ele chama e ele diz: olha, para você perceber que é sério, o seu nome agora não é mais Abrão, é Abraão, pai de muitas nações. Agora não é mais só um filho para a sua posteridade, mas é pai de muitas nações. Traz a ideia da paternidade. Tanto a questão de Abraão, pai de muitas nações, como também Deus, pai de Abraão. Ele está dando o nome. Quem dá o nome à pessoa é o pai. Abraão foram os seus pais terrenos que escolheram. Agora Deus está dizendo: não, o seu nome agora é Abraão, pai de muitas nações. Lembra Abraão a paternidade de Deus. Toda hora que chamava Abraão, aí ele passou a vida toda ouvindo Abrão. Deus mudou o seu nome. E junto com aquela mudança do nome, a promessa estava reiterada. Ele também seria pai de muitas nações. O nomear tem um propósito. No versículos 9 e 10 está colocado o seguinte: disse o Senhor ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Deus colocou um sinal na carne. A circuncisão é isso, é um sinal na carne. Por causa que eles fraquejaram na fé. E as alianças, elas envolviam um ritual, envolviam comidas, muitas vezes comidas, diálogo.
E aqui um sinal. Noé, o arco. A nova aliança, o sangue de Jesus, a cruz. Elas envolviam isso. Então aqui Deus institui a circuncisão. No versículo 15 e 16, o Senhor vai lá e coloca: disse também a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Na antiguidade, não ter filhos, rejeição. Significava isso. Mas o Senhor levanta, olha, reis de povos se levantarão dela, virão dela. O que é isso, circuncisão? Será que isso era novo? Não tinha acontecido até então? Muitos povos circuncidavam. Eles praticavam a circuncisão. Mas Abraão não era circuncidado lá no povo de onde ele vinha. Alguns povos ao redor ali de Canaã também não praticavam a circuncisão. O que é a circuncisão? Retirada do prepúciozinho, do pênis masculino, uma pelezinha. Isso é questão da higiene, a saúde, também na questão da procriação. Tem uma porção de coisas que envolvem isso. No mundo antigo se ouvia falar de circuncisão desde 4.000 anos antes de Cristo. Mas para quem Deus está falando agora sobre circuncisão, tendo em vista que alguns povos circuncidavam e outros não. E a questão do benefício da saúde, mas será que era só isso? Não. Lembre que o livro de Gênesis foi escrito para os israelitas. É o povo que descende de Abraão. Ele chamava Abraão de pai. Hoje é colocado no Novo Testamento que a igreja também, Abraão também é o nosso pai. Porque nós herdamos a promessa que Deus fez a Abraão. Mas o povo israelita, a gente não pode esquecer isso. Ele vinha do Egito. Moisés estava escrevendo, eles vinham do Egito. E estavam morando numa terra lá em Canaã. E muitas daquelas pessoas não eram circuncidadas. Eles não tinham. Alguns tinham esse hábito, outros não. Mas os israelitas conheciam os costumes egípcios. Eles moraram mais de 400 anos no Egito. Quem circuncidava no Egito? Todo mundo? Não. Quando falava de circuncisão, a memória do israelita se remontava para o Egito. Porque as últimas gerações, 400 anos no Egito. 400 e poucos anos. Alguns povos circuncidavam quando o rapazinho passava para a puberdade. Outros na preparação para o casamento. E o significado aqui? No Egito, só quem circuncidava eram os sacerdotes e a realeza. Isso não é uma informação muito simples, muito comum, que a gente encontra em qualquer lugar. O pastor Rômulo Monteiro, da Igreja Batista, ele disse que viu num artigo, uma pesquisa de um historiador, ele mencionando isso aqui. Eu não tenho uma referência, mas a gente confia no homem de Deus. Amém? Então, no Egito, os circuncidados eram só os sacerdotes e a realeza. Não era para todo o povo. Isso já chama atenção para alguma coisa. Deus está dizendo para Abraão: olha, você será pai de muitas nações. Não é mais só um herdeiro para a sua família. São muitas nações. E para Sara, reis de povos procederão de ti. Então é um ritual na fase adulta, não se circuncidava bebê.
Era na fase adulta, para o sacerdócio e para a realeza. Quando você fala de sacerdote e de realeza, aponta no mundo antigo para a filiação de Deus. Porque no mundo antigo a realeza se colocava como filhos de Deus e os sacerdotes eram os que estavam ali prestando culto. Está vendo a riqueza do significado? Trazendo a herança. Isso é uma conexão, há uma conexão inclusive no Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas pode anotar e conferir depois. Deus está fazendo uma aliança com a nação de Israel. Fez aliança com Abraão, agora é com toda a nação, no Sinai. E ele diz que eles serão reis e sacerdotes. Que ele será o Deus deles e eles serão os seus filhos. Está lá no contexto de Êxodo 19. Então, aquilo que foi colocado no entendimento de Abraão, por conta do conhecimento, né, vem lá, o povo de Israel, Abraão não tinha essa concepção. Depois de Abraão é que eles vão para o Egito. Mas o povo que recebeu Gênesis sabia o significado. E em Êxodo está sendo colocado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esse nós vamos ler. 1 Pedro 2, 4. Depois de Hebreus. Diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora está trazendo e aplicando na igreja. Êxodo, toda a nação, não mas só Abraão. Agora toda a nação que conhecia a cultura egípcia e o significado, agora Pedro está aplicando para a igreja. Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E a rocha é Cristo. Outros textos da Escritura vão colocar isso. Então é muito claro a questão da aliança. Os termos circuncisão e incircuncisão, de que trata Efésios 2, 11 a 13 hoje, ao longo do tempo, a tradição, eles assumiram uma conotação, uma função de títulos e nomes que serviam para distinguir as pessoas. Nos dias do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, era para distinguir as pessoas. Quando um judeu dizia que o outro era incircunciso, significava que o outro ia ficar longe dele. Ele não participava das alianças. As alianças remontam de Abraão, a promessa de muitas nações. Jesus descende, né? Na carne de Abraão. Então é tipo assim, é uma barreira. Nós somos circuncidados. É o sinal na carne. Nós pertencemos, ele está dizendo, nós pertencemos a Deus, o Deus Criador. E nós temos esse sinal que foi instituído lá entre Deus e o nosso pai Abraão. Era uma barreira de separação. Os gentios, é tanto que os demais povos, os judeus chamavam de gentios. No geral, eram incircuncisos. E não significava a circuncisão para os gentios o que significava para Israel. Apesar hoje, nos nossos dias, de muitos não viverem sobre a liberdade, né, dessa nova ordem de Cristo, não pertencer à igreja,
É possível a gente ver se levantando barreiras e separando os irmãos, às vezes até dentro da igreja. Mas isso, irmãos, é para incrédulos. É isso que o apóstolo Paulo está colocando na Epístola aos Efésios, tendo em vista que ela fala de unidade. No 2,13 diz assim, Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele está dizendo, a igreja não tem circuncisão e incircuncisão. Agora, na nova aliança, é o sangue de Cristo. É isso que ele está trazendo. Aleluia. O versículo 2,11, o nosso texto, já que entendemos um pouco, né, da abrangência do termo circuncisão. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele disse, lembrem-se, anteriormente, a circuncisão era na carne. Alguns irmãos gentios não eram circuncidados. Aí Paulo vai explicar, a circuncisão era na carne, por conta do nascimento. Todo judeu circuncidava. A questão é do corpo físico. E também lembrava a natureza humana não transformada. Vocês antes viviam no pecado. Ele vai dizer, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. O que é que está implicando aqui? Que, inclusive, gentios incircuncisos que estavam longe de Cristo, agora foram chamados. Assim como o pai da fé, Abraão, foi chamado, e agora era Abraão, os gentios foram chamados para a comunidade de Israel pelo sangue de Cristo. A circuncisão agora é no coração. Então ele está chamando anteriormente. Ele diz, lembrem-se, no passado, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa compreensão. O que ele está dizendo aqui? Quando ele diz naquele tempo, separados da comunidade de Israel. O que é que a circuncisão para os israelitas significava? Um sinal externo de uma aliança com Deus, o Criador de todas as coisas. Os incircuncisos, aqueles que não eram israelitas, por isso que ele diz, naquele tempo, eles estão separados da comunidade de Israel, eles não fazem parte da aliança. São várias alianças. Só eu aqui, já neste momento, já citamos 3. Nós citamos a aliança de Deus com Abraão, o sinal, a circuncisão. A aliança de Deus com Noé, depois do dilúvio, o sinal, o arco-íris. A nova aliança, lá nos evangelhos, nas epístolas, o sinal, o sangue de Cristo, que aponta para a cruz. Então são várias alianças, mas observe que ele diz, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, várias alianças da promessa no singular. Está vendo? Observar isso aí? Da promessa no singular. As alianças foram sendo feitas no decorrer do tempo, da história, até chegar à plenitude dos tempos, até Cristo. Mas elas eram baseadas e apontavam para a promessa. O que é a promessa? A posteridade de Abraão. Muitas nações, reis, procederiam dele. Se nós voltarmos um pouquinho para Gênesis 12, só um versículo.
muito comum, todos nós conhecemos. O texto vai dizer: versículo 3, a parte B: em você serão benditas todas as famílias, né, da terra. Está vendo aqui? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas como? Se estavam em pecado? Porque aponta para Cristo. E o apóstolo Paulo está falando aqui no sangue de Cristo, o sinal da nova aliança. Então, antes eram estranhos às alianças, a promessa, mas agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim. E elas se encontram em Cristo. Romanos 9, 4. Falando dos judeus. Diz o seguinte: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. E agora essas promessas, essas alianças, elas vão convergir em Cristo, na cruz, e aqueles que estão nele pertencem ao Deus de Abraão, ao Deus criador de todas as coisas. Ele está se referindo e apontando para a igreja. Amém, queridos? No versículo 2:13 de Efésios, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe foram aproximados no sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Vamos a João capítulo 1. Entender melhor isso aqui. João capítulo 1, versículos 12 a 14. Diz assim: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O apóstolo está aqui colocando. Agora, gentios, aqueles que estavam longe, foram aproximados no sangue de Cristo. Agora eles fazem em Cristo parte da aliança da promessa. Essa compreensão. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados do sangue de Cristo. Hoje existe a frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. É muito comum as pessoas dizem. Um dia todas as pessoas vão se encontrar realmente com o Senhor. Mas nem todos para a salvação. Até o termo salvação, as pessoas muitas vezes perdem de vista o significado. Salvação de quê? Nós precisamos ser salvos de Deus. Porque o apóstolo Paulo já afirmou que toda a humanidade, o nivelamento, judeus e gentios, pecaram e estão destituídos da glória de Deus, passíveis de juízo, que ainda não aconteceu por completo pela misericórdia do Senhor.
Então agora, em Cristo Jesus, a promessa, onde todas as coisas vão convergir, agora você tem o status de salvo. E é tornado filho de Deus. Criatura de Deus é uma coisa, filho de Deus é outra. Essa questão, que muitas vezes se confunde. Em segundo lugar, em primeiro lugar, nós vimos, né, a questão de como Israel está conectado a essa questão da circuncisão e circuncisão. E as promessas, e a grande promessa que vai percorrendo no decorrer dos tempos. Tendo em vista que o livro de Efésios vai falar sobre todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus para a sua criação. Agora, a gente precisa entender que nós temos um novo status em Cristo pelo seu sangue. Se todos estavam sobre a ira de Deus, quem ouvir, ler, o Espírito Santo tocar, corra para o Senhor. Porque o sangue de Cristo quebra esta barreira. Quebra a barreira da incircuncisão e da circuncisão. E agora, no sangue de Cristo, todos podem se aproximar. É um novo status. Em João capítulo 1, versículo 12, no texto que nós ainda estamos com ele, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus falando da sua missão, do seu ministério, ele diz: pois o próprio Filho do Homem, quando Jesus fala Filho do Homem, ele está apontando e trazendo na memória do israelita o ancião de dias lá de Daniel. É um termo escatológico. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que ele está falando. Salvação. A questão do pecado. A questão do pecado. Que há uma dificuldade, inclusive, até se falar. Precisa se falar claramente sobre o pecado. Precisa se falar claramente sobre arrependimento. Porque nós não estamos tratando simplesmente de um discurso religioso. É da sua vida e da minha. E do propósito de Deus para cada um. Que é grandioso e imutável. É algo que a gente precisa prestar atenção e buscar o Senhor. Porque muita é a oposição. Nesse propósito de Deus que está se desenrolando e que vai convergir todas as coisas em Cristo, há muita oposição. Tendo em vista que a oposição não pode ser direcionada diretamente a Deus. Lembra lá ele falando para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso? Então a oposição vem direta no seu povo, nos seus escolhidos. Então precisamos estar atentos. É a nossa responsabilidade. João capítulo 8, versículos 34 a 36. Jesus falando. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está vendo? O escravo não fica sempre em casa. O filho sim. Para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De posse dessa informação, precisamos buscar o Senhor, para que todas as áreas da nossa vida sejam lavadas no sangue de Cristo. Porque não é uma maquiagem. Uma maquiagem você coloca assim por cima e esconde o defeito, a falha. Melhora a aparência, mas nós estamos tratando, e quem está tratando conosco é com Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Terceiro lugar,
Apesar de muitos ainda não viverem sobre a liberdade dessa nova ordem em Cristo, a separação é para os incrédulos, nós já dissemos aqui hoje. A igreja precisa ser um lugar que agrega, que junta. Os irmãos é para se sentirem à vontade. E isso não significa que vão se sentir ou precisam se sentir à vontade, inclusive com o pecado. Não. A igreja, a gente vem para conhecer o projeto de Deus, para ter intimidade com Ele, para estar com Ele, para buscarmos nos encaixar cada vez mais naquilo que o Senhor quer. Ele nos chamou para sermos a imagem do seu Filho, para buscarmos. Sendo assim, devemos ter prazer na reunião dos santos, em estar juntos, aprendendo, a mercê. Senhor, eu estou aqui, Espírito Santo, toca na minha vida, faz diferença. Para quando eu sair lá para o lado hostil, eu saber como me portar. E interessante o chamar de Abraão: em ti serão benditas as nações da terra, todas as nações, reis procederão de ti. Autoridades, líderes, isso é trazido para a igreja, lá em 2 Pedro. E eu venho só para aprender? Não, eu sou aquele que vai. Expansão do reino de Deus. Aqui vai evangelização, luz para as nações. Davi é que fala a respeito dos próximos reis que viriam da sua descendência. Ele fala que o Senhor não deixe faltar uma luz na casa de Davi. Porque a partir dali, daquele homem fiel a Deus, a nação ia se dobrar diante do Senhor. E outras nações seriam alcançadas. Isso aponta também profeticamente para Cristo. Então, na igreja não pode ter separação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Preciso ficar juntos, é lugar para todos. Mas não somente isso. Em Cristo, nós somos chamados judeus. Seja aqueles que estavam lá debaixo das asas de Abraão, seja os outros povos gentios, chamados por Deus para uma nova criação. É isso que ele está dizendo em 2:10. Pois somos feitura dele. Nós já vimos na aula anterior o poema. Feitura é uma obra de arte, é um poema que Deus está cantarolando enquanto chama os seus. E com isso vai tendo a expansão do reino. Se o mal entrou no jardim com a permissão, porque Deus tinha dado o governo ao casal. Se o mal entrou no jardim, no local, né? Onde Deus tinha toda a liberdade de estar lá. E os homens, Adão, o casal tinha liberdade de estar com o Senhor. Agora, em Abraão, na igreja, filhos de Abraão, há a questão da expansão do reino. Agora quem avança é a igreja. Por isso que Efésios fala da batalha espiritual. Por isso que Efésios fala da batalha espiritual. Ele está chamando judeus, gentios, igreja do Senhor na cidade de Éfeso. Entendam todo o plano cósmico de Deus para a vida de vocês. E avancem. Estejam unidos, avancem. Que tenham prazer de estar juntos. Falem do reino, porque agora o reino vai ser expandido, mas é através de vocês. É disso que ele está falando, da nova criação, agora no sangue de Cristo. Você e eu fazemos parte disso. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: ande na minha presença e ser perfeito. Quando a gente fala assim, ande na minha presença, quando a gente fala da presença de Deus, logo que vem a ideia à nossa mente é que Deus via a terra, né? Ontem eu ouvi alguém dizer assim: olha, esse lugar está santificado, preparado para o Senhor. Então, quando a gente chegou aqui, o Senhor já estava, tem até um hino que diz isso. O Senhor, Ele enche toda a terra, toda a criação, e Ele mora nos nossos corações. Ele nos chama.
E não é simplesmente a questão da presença. Aqui não está dizendo, ande na presença de Deus. Ele está dizendo, ande na frente. Aqui Abraão vai tomar a dianteira. Não é Deus que vem. Abraão vai andando. E quando ele vai andando, ele tem a percepção de que Deus enche toda a terra, que ele está. Ele é amigo de Deus. Aí diz, ande comigo. E as coisas vão acontecendo. Essa percepção muitas vezes a gente perde. A gente quer andar se Deus fizer. Não, você anda independente do sinal. Ele vai fazer. É Abraão que está sendo chamado a andar. Ande na minha presença e ser perfeito. Ele é que é o embaixador. A ideia é essa. Abraão, seja o meu embaixador entre as nações. O milagre no útero de Sara e você vai ser feito. É um chamado para o serviço. Isso aponta para Cristo e aponta para a igreja. Hoje, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29, ele deixa muito claro que o Israel de Deus é aqueles que estão em Cristo. Gênesis, eu gostaria de ler, Gênesis não, vamos para Isaías, para antecipar, Isaías 56, 1 a 8. Vamos ler esse texto. Isaías 56, 1 a 8. O texto diz o seguinte. Olha a promessa. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, é aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado. Sábado tem a ver com culto, com Deus reinando e a gente lá. Está vendo a dificuldade? Muitos têm até de congregar, profanando o sábado. E guarda a sua mão de cometer tal mal. O estrangeiro que estiver unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam o meu sábio, escolho aquilo que me agrada e abracem a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se pagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele. Sim, todos os que guardam o sábado, cultuam o Senhor, estão junto dele, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Chamado individual para estar juntos na casa de oração, preparando-se, aprendendo, sendo transformado para ir às nações e expandir o reino de Deus. Não há barreiras. O chamado de Deus é para frutificar essa compreensão. Paulo está dizendo, olha, nem um circunciso, nem um circunciso. Nós estamos unidos na cruz de Cristo. Observe a missão, o chamado para frutificar. Não há barreiras. Interessante que Isaías, 700, 800 anos antes de Jesus nascer, fala sobre as nações vindo. Aquele chamado lá para Abraão, para o Monte Santo do Senhor. O eunuco, muitos não podiam participar do culto. O gentio não podia participar. Os pátios, né? Cada vez mais distantes. O eunuco não podia participar. O chamado de Deus para Abraão era filho. Era frutificar. Era dar herdeiros. Era ser testemunha entre as nações. Eunuco é seco. Não podia ter filhos. Havia o hábito. Aqueles que cuidavam dos haréns, né? Eles eram castrados.
para não coabitar com as mulheres do rei. Entende-se? Pensamento humano. Mas Deus chamou para frutificar. O Islã está se tornando uma das maiores religiões da terra. Quantidade de pessoas. Os estudiosos dizem que com o tempo, 50 anos já passou desde quando saiu essa estatística, está pertinho de chegar. Filhos, filhos, filhos. E cada um propagador. A teologia maligna. Observe a teologia. Ore por eles, para o Senhor tenha misericórdia. Essa compreensão. Enquanto isso, a igreja se retrai. E a igreja precisa aprender a avançar. Interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem específica para o eunuco. Atos capítulo 8. Todos devem se aproximar. Não há barreiras. Em Cristo não há barreiras. Atos capítulo 8. Versículos 26 a 35. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eis que se acha deserto. Se levantou, Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, está vendo, estrangeiro, etíope, e além do mais eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele estava regressando ao seu país. Ele era simpático, ao judaísmo. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Está vendo aqui? Precisou da palavra, precisou da intervenção divina. O anjo do Senhor levou Filipe até lá. E precisou da voz de Filipe. Filipe entendia o chamado de Deus. A igreja precisa entender o chamado de Deus. Nações, povos, milhares estão morrendo. Está aqui o chamado. A responsabilidade da expansão do reino é nossa. Não fomos chamados simplesmente, para estarmos aqui porque o ambiente é maravilhoso, e realmente é. Você assiste uma reunião dessa, quando você sai, parece que está leve. É maravilhoso. Precisamos disso, alimenta a nossa alma. Mas tem pessoas lá, chorando, morrendo, e precisam. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Igreja, não fique preso a pequenas coisas. Circuncisão e circuncisão, isso é sinal externo. Ezequiel 36 diz a circuncisão do coração. Isso aplica, aponta para novo nascimento, para louvar a Deus. Quem compreende essas coisas faz o ID, irmãos. Quem compreende essas coisas faz o ID do Senhor. Então a circuncisão nada é.
A incircuncisão nada é. Foi uma aliança, né, que apontava separar Israel das outras nações e apontava para o chamado de Deus, o seu serviço. Lembra lá no Egito? Reis e sacerdotes. Lembra a linguagem de Deus para Abraão? Os israelitas entenderam quando leram aquilo que Moisés estava escrevendo. Pedro sabia. Muitos e muitos, né? Gerações posteriores. E ele pega e aplica à igreja. Vocês são sacerdócio santo. Povo exclusivo de Deus para proclamar. E quando Pedro escreveu, os irmãos estavam sendo perseguidos e muitos deles morrendo por conta do evangelho. Amém, queridos? Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. A sua palavra é rica, maravilhosa. Ele fala aos nossos corações. Gostamos de beber e precisamos beber estas coisas. Mas lembre-se, peça a Deus amor no seu coração para falar com o outro, porque os outros também estão morrendo. Nós precisamos do Senhor. A responsabilidade da expansão do reino está nas nossas mãos. Que grande privilégio. Que grande privilégio. Haverá oposição? Haverá. Começa com o horário do culto. 1001 compromissos. Muitos querem que a família se dobre nos pés do Senhor, mas por qualquer coisa abre mão da adoração, do aprendizado. Como é que a família vai entender? Se você não entendeu, busque o Senhor, esteja na sua presença. Nós precisamos disso. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, nos colocar na sua presença, peça ao Senhor, Jesus, grava essa palavra no meu coração. Vamos louvar ao Senhor, né? Jesus, grava essa palavra no meu coração. Eu preciso de Ti. Grava a palavra no meu coração. E que não seja simplesmente informações que vieram aos meus ouvidos e que eu gostei de assimilar, mas que transforme o meu interior. Que eu compreenda o que é a nova criação de Deus. O livro de Efésios fala da nova humanidade. Nova criação. A igreja do Senhor. E aponta para a nossa responsabilidade. Oposição sempre haverá. Mas um dia, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. E o mal será banido. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Que não seja apenas uma reunião, um ambiente agradável, onde estamos bem, mas que haja percepção que é a voz do Senhor através da sua palavra. O eunuco estava lendo a palavra. O Espírito enviou Filipe e ele falou. Nos ajuda a compreender essa dinâmica. Nos ajuda a compreender o tamanho do privilégio que é ser nova comunidade em Cristo. Fala aos nossos corações. Nos dá o dom da vigilância. Amor pelo Senhor. Prioridade. Amor pelas almas. Nos nossos dias, Pai, muitos têm dificuldade até de lidar com gente. Vivemos na era em que as pessoas amam animais de estimação. Nada contra. Fazem parte da boa criação do Senhor. Mas o nosso chamado é para as pessoas. É para a expansão do teu reino. A tua palavra diz que o Senhor cuida da sua criação e que nada vai faltar a eles. Nos ajuda a amar as pessoas. Nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajuda a ter a percepção da presença do Senhor. Oh Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Nos ajuda a entender, Paizinho, que o Senhor está em todo lugar, nos olhando, nos amando, sendo misericordioso, mas que temos uma responsabilidade diante de Ti para conosco. Essa obra de arte que o Senhor está construindo e para com os outros, com a expansão do Teu reino. Fala aos nossos corações, nos transforma. Nos ajuda a entender que com o Senhor não há meias palavras. O Senhor faz. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nos ajuda a crer no Senhor desta maneira. E tudo o Senhor fará. Tanto na nossa vida, pessoalmente, como na comunidade dos santos, como no mundo. Porque o Senhor é Deus em todas as coisas. Muito obrigada pela tua palavra. Continua conosco. Abençoa os irmãos, inclusive os que não estão aqui. Toma nas tuas mãos. Abençoa a nossa comunidade, nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Enche a nossa nação de temor do Senhor. Aleluia, tem misericórdia, Pai. Ajuda, que venham se dobrar diante do Senhor. Porque a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nos ajuda a compreender isso e ser conosco em todos os momentos. Muito obrigada, Jesus, por fazermos parte deste negócio. Não somos dignos, mas fazemos. Muito obrigada no teu nome. Aleluia. Amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a plenitude do seu Espírito Santo repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.